Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma conversa aqui no The Deep Dive. Hoje o nosso foco é numa lei bem conhecida, né? A Lei 8.112 de 1990, que rege os servidores públicos civis federais. E, mais especificamente, a gente vai mergulhar no capítulo 7 do título 3, artigos 100 a 103. O tema é tempo de serviço. Um tema fundamental, né? Porque define muita coisa na carreira. Exato. Parece técnico, mas impacta aposentadoria, disponibilidade, vários direitos. É, assim, a base de cálculo da vida funcional, praticamente. A nossa ideia aqui não é só ler a lei, né? É tentar entender o que realmente conta como tempo efetivo, porque alguns afastamentos contam e outros, contam diferente, e o que isso muda na prática. É desvendar como esse relógio da carreira pública federal funciona de verdade. Isso. Então vamos lá, vamos começar pelo básico, pelo artigo 100. Ele diz que o tempo de serviço público federal conta para todos os efeitos legais. E inclui o tempo nas Forças Armadas. Parece simples, né? Sim, é a regra geral, o ponto de partida. Mas, logo em seguida, o artigo 101 já traz uma especificação importante, né? Sobre como fazer essa conta. Como assim? Ele diz que a apuração é feita em dias, e esses dias são convertidos em anos, considerando sempre o ano como tendo 365 dias. Sempre 365, mesmo em ano bissexto? Por quê? Olha, é interessante isso, né? A ideia parece ser criar um padrão absoluto, sabe? Para evitar qualquer dúvida ou discussão que pudesse surgir por causa do ano bissexto, ou da duração variável dos meses. Tipo para simplificar e todo mundo usar a mesma régua? Exatamente. É uma solução pragmática para padronizar o cálculo. Claro que exige atenção na hora de converter os dias certinhos, mas estabelece um critério único. Entendi. Uma forma de evitar complicação. Mas agora acho que a conversa vai ficar mais prática, né? Chegamos no artigo 102. Aham. Esse artigo lista um monte de situações em que o servidor não está lá, trabalhando na sua mesa, mas o tempo ainda assim é considerado como de efetivo exercício. E para todos os efeitos, é como se a pessoa estivesse lá trabalhando normalmente. Isso, precisamente. É a lei reconhecendo que certas ausências são parte da vida ou da carreira e não deveriam prejudicar a contagem geral do tempo do servidor. A lista é grande mesmo. E o que entra nessa lista? Dá para agrupar de alguma forma para a gente entender a lógica? Dá sim. A gente pode pensar talvez em alguns blocos. Tem um bloco grande que envolve desenvolvimento profissional e obrigações do servidor. Tipo o quê, por exemplo? Olha, tem a participação em programa de treinamento ou pós-graduação stricto sensu aqui no Brasil, né? Desde que esteja previsto em regulamento. Isso está no inciso 4º. Legal. Incentiva a qualificação. Exato. Tem também missão ou estudo no exterior, se for autorizado, claro, inciso 7º. A famosa licença para capacitação, inciso 8º, a linha E. O tempo de deslocamento quando o servidor é removido para uma nova cidade, uma nova sede, o 9º. Até, olha que interessante, participar de competição desportiva representando o Brasil, o X, ou o tempo de júri e outros serviços obrigatórios por lei, 10º. Faz sentido. A ideia é não punir o servidor na contagem de tempo por estar se qualificando ou cumprindo um dever, né? Justamente. E tem outro grupo grande, que são as ausências mais, vamos dizer, essenciais, ou ligadas à vida pessoal. Como as férias. Isso, as férias, claro. E as licenças ligadas à família e à saúde. Aí entra gestante, adotante, paternidade, Certo. a licença para tratar da própria saúde, 8B, mas aqui tem um detalhe importante. Qual? Ela conta integralmente para tudo, mas até um limite. 24 meses, que podem ser acumulados ao longo de todo o tempo de serviço na União. Então tem um teto para essa contagem integral da licença de saúde própria. 2 anos. Exatamente, 2 anos acumulados. Se passar disso, a regra muda um pouquinho. A gente vai ver lá no artigo 103. Entendi. É um prazo bom, mas tem limite. E mais alguma licença de saúde aí no 102? Tem sim.
A licença por acidente em serviço ou doença profissional, 8º-D, essa não tem esse mesmo limite expresso de 24 meses, é uma proteção maior, nesse caso, e tem também a convocação para o serviço militar, 8º-F. Ok. E tinha um terceiro grupo que você mencionou no artigo 102? Sim, que é o exercício de outras funções, tipo de liderança ou representação. Ah, como o cargo em comissão. Isso. Ocupar cargo em comissão, aquelas funções de chefia, assessoramento, sabe? Ou função equivalente. E isso vale mesmo se for em estados, municípios ou no DF, inciso 2º. Também vale o tempo exercendo cargo ou função de governo ou administração, se for por nomeação direta do presidente da República, 3º, e servir em organismo internacional que o Brasil participe, X. E aqui entram os mandatos também. Mandato eletivo, tipo vereador, deputado. Exato. Mandato eletivo federal, estadual, municipal ou distrital, inciso V. E também a licença para mandato classista. Mandato classista seria o quê? Sindicato? Isso, em sindicato da categoria, por exemplo. Ou para participar da direção de cooperativa de servidores, 8C. Mas olha só, nesses dois casos, mandato eletivo e mandato classista, a lei faz uma ressalva, uma exceção. Qual exceção? O tempo conta como efetivo exercício para quase tudo, né? Aposentadoria, férias, exceto para promoção por merecimento. Opa, interessante isso. Quer dizer, a pessoa está lá ativa, representando a categoria, ou no mandato político, o tempo conta para aposentar, mas não conta para subir na carreira por mérito naquele período? Por que será? Pois é uma das nuances da lei, né? A gente pode pensar em algumas razões. Talvez a ideia seja que a promoção por merecimento depende muito da avaliação do desempenho direto no cargo, na função específica. E como a pessoa está afastada, essa avaliação ficaria, digamos, comprometida. Faz sentido. Ou talvez seja para evitar que a própria atividade política ou sindical, por si só, já garanta uma progressão que deveria ser baseada mais no desempenho técnico da carreira, né? É um ponto que sempre gera discussão. Imagino. Uma diferença sutil, mas que deve ter um impacto prático. Então, resumindo o 102, é um monte de situação: férias, estudo, saúde, família, cargo de chefia, mandato que conta como se a pessoa estivesse trabalhando para quase tudo menos para promoção por mérito nesses casos de mandato. Cobre bastante coisa. Cobre sim. É uma tentativa de abranger as várias situações da vida do servidor sem prejudicar demais a contagem do tempo dele. Mas aí vem o artigo 103, né? E ele parece introduzir uma outra lógica, uma contagem diferente. Ele lista outros períodos que contam, mas não para tudo. Qual é a grande virada aqui? Esse é o ponto-chave mesmo para entender a diferença. O artigo 103 traz situações em que o tempo conta sim, mas somente para fins de aposentadoria e disponibilidade. Disponibilidade. O que é isso mesmo? É quando o cargo da pessoa é extinto ou declarado desnecessário, e ela fica ali aguardando ser reaproveitada em outra função compatível. Enquanto isso, recebe uma remuneração proporcional ao tempo de serviço. Ah, tá. Lembrei. Então, o tempo que está listado no 103 ajuda a pessoa a somar os anos para se aposentar ou para calcular quanto ela recebe se ficar em disponibilidade, mas não conta para outras coisas, tipo para ganhar mais dias de férias, para progredir na carreira, para licença prêmio ou para aquela licença capacitação do 102. Exatamente essa diferença. É como se, sei lá, o tempo do artigo 102 fossem pontos que valem para tudo no programa de fidelidade da carreira. Servem para quase tudo lá dentro. Boa analogia. Já o tempo do artigo 103 seriam pontos que só valem para trocar pela passagem de saída. Ajudam a chegar na aposentadoria ou na disponibilidade, mas não valem para os benefícios e progressões durante a carreira federal em si. Gostei. Ficou bem claro. E quais são esses tempos que só valem para saída? Bom, um caso super comum é o tempo de serviço público que a pessoa teve em estados, municípios ou no Distrito Federal antes de entrar no Serviço Federal, inciso I. Muita gente trabalhou em prefeitura, governo estadual. E aí passa no concurso federal. Isso.
Pode averbar esse tempo, trazer para a contagem federal, mas ele só vai contar para aposentadoria e disponibilidade aqui na União. Isso deve afetar muita gente mesmo, essa transição entre governos. Que mais? Outro muito importante. O tempo de serviço em atividade privada, aquele vinculado ao INSS, inciso V. Para quem veio do setor privado, isso é essencial. Ah, sim. O tempo de carteira assinada. Exato. Esse tempo soma para conseguir a aposentadoria no serviço público, mas não entra na conta para outros benefícios específicos da carreira federal que exigem tempo de serviço público federal, né? Ou seja, se a pessoa trabalhou 10 anos na iniciativa privada, esses 10 anos ajudam a completar, sei lá, os 30 ou 35 anos para aposentar, mas não contam como 10 anos de experiência federal para outras coisas, tipo uma progressão. Perfeito, é isso. Outro caso. O tempo de mandato eletivo exercido antes de entrar no Serviço Público Federal, inciso 4º. Olha a diferença. O mandato durante a carreira federal, lá do 102, conta para quase tudo, menos promoção por mérito. Mas o mandato anterior ao ingresso só conta para aposentadoria e disponibilidade aqui no 103. Caramba, mais uma sutileza aí entre o antes e o durante. E licenças. O 103 também fala de licenças. Fala sim, e com regras bem específicas. Lembra da licença para tratar da própria saúde, que no 102 contava integralmente até 24 meses? Lembro, sim. Então, o artigo 103, inciso 7º, diz que o tempo dessa mesma licença que ultrapassar aqueles 24 meses acumulados ainda conta para alguma coisa, mas só para aposentadoria e disponibilidade. Ah, então o que passa do teto de 2 anos não é perdido totalmente, mas a contagem fica limitada. Interessante. Isso. E tem a licença para tratar da saúde de pessoa da família, cônjuge, filho, pai, mãe. O artigo 103, inciso 2º, tem uma regra mais restrita para ela. Ele diz que o período dessa licença que for remunerado e que exceder 30 dias, seguidos ou não, dentro de um ano, também conta só para aposentadoria e disponibilidade. Então a licença para cuidar da família tem uma regra diferente e um pouco mais apertada que a licença para cuidar da própria saúde, em termos de contagem de tempo para tudo. Exatamente. São esses detalhes que, no longo prazo, fazem muita diferença no planejamento da pessoa, né? Com certeza. E tem mais alguma coisa nesse artigo 103? Você falou de tiro de guerra antes? Sim. O inciso 6 menciona o tempo de serviço relativo a tiro de guerra. E o inciso 3 fala da licença para atividade política, numa situação bem específica lá do artigo 86, parágrafo 2º. Além desses casos, tem os parágrafos no 103 que são importantes também. É? O que eles dizem? O parágrafo 1º diz que se alguém se aposenta e depois volta a trabalhar no serviço público, reversão, o tempo que ficou aposentado só vai contar para uma nova aposentadoria, não para outras coisas. Ok. O parágrafo 2º traz uma regra especial. Tempo de serviço nas Forças Armadas durante operações de guerra conta em dobro para aposentadoria. Em dobro? Nossa. É uma valorização, né? E o parágrafo 3º é super importante. Ele proíbe contar o mesmo período de tempo 2 vezes, caso a pessoa, por alguma razão, esteja prestando serviço ao mesmo tempo em mais de um cargo ou função pública. É a vedação da contagem concomitante. Ah, isso parece lógico, né? Impedir que alguém acumule cargos de forma irregular e ainda queira contar o mesmo mês ou ano 2 vezes para se aposentar mais rápido, por exemplo. Exatamente, garante que cada dia seja contado uma única vez, né? Para manter a integridade do sistema de contagem. Então tá. Se a gente junta tudo isso que a gente conversou, artigo 100, 101, 102, 103, o que essa estrutura toda, meio complexa, né, nos diz sobre como o Serviço Público Federal enxerga o tempo e a carreira do servidor? Olha, fica bem claro que existe um reconhecimento de que a vida funcional não é só estar sentado na cadeira trabalhando, né? Existem afastamentos que são necessários, às vezes até incentivados, como para estudo, ou inevitáveis, como saúde, família, ou por opção, como representação sindical ou política. Certo. O artigo 102 tenta abraçar muitas dessas situações, mantendo a contagem de tempo quase normal, para não prejudicar tanto a carreira da pessoa.
Uhum. Por outro lado, o artigo 103 reconhece outras experiências, principalmente aquelas fora do vínculo federal direto. Tempo em estados, municípios, no INSS, mandato antes de entrar, ou afastamentos mais longos, como saúde própria depois de 2 anos. Ele reconhece esse tempo, mas limita o valor dele basicamente para o cálculo final da aposentadoria e da disponibilidade. Entendi. Então, tem uma hierarquia bem clara. O tempo de efetivo exercício federal, mesmo quando a pessoa está afastada por um dos motivos do artigo 102, é o que realmente conta para o dia a dia da carreira, para as progressões, para os benefícios internos. Os outros tempos do artigo 103 são bem-vindos para ajudar a somar o tempo total para sair, mas não têm o mesmo peso durante a trajetória. Isso deve influenciar bastante as decisões de carreira, né? Sem dúvida. A pessoa pensa 2 vezes antes de tirar uma licença mais longa para cuidar de um familiar, sabendo que parte desse tempo pode não contar para a próxima promoção, ou quando ela decide averbar o tempo do INSS, sabe que ajuda para aposentar, mas não vai adiantar outros marcos da carreira federal. São regras que moldam um planejamento, as escolhas ao longo de décadas. E aí entram as ferramentas de controle, o cálculo em dias, a proibição de contar em dobro, tudo para manter esse sistema funcionando de forma padronizada. Um sistema cheio de detalhes que tenta achar um equilíbrio entre reconhecer várias situações da vida e ter regras bem definidas para cada uma. E no fim, cria essa diferença crucial entre o tempo que conta para quase tudo e o tempo que conta só para sair. É fundamental conhecer isso para navegar na carreira pública. Conhecer e entender o impacto, né? Não só saber a regra, mas o que ela significa na prática, para o bolso, para o futuro, para o planejamento. Perfeito. E para a gente fechar essa nossa conversa de hoje, fica aqui uma provocação para quem está nos ouvindo pensar um pouco, olhando para essa estrutura toda detalhada da contagem de tempo, que diferencia tão certinho os motivos e os efeitos de cada ausência ou experiência passada, saúde, família, estudo, mandato, tempo privado, o que toda essa minúcia nos diz sobre como o serviço público federal, por meio da lei, acaba valorando as diferentes fases e contribuições na vida de quem serve ao público, e como será que essa contabilidade tão precisa, quase um extrato bancário do tempo, influencia não só as decisões de carreira, mas a própria forma como o servidor ou servidora percebe o seu tempo e a sua trajetória profissional. Fica aí a reflexão. Como regras que parecem só técnicas, na verdade carregam valores e moldam profundamente a experiência no serviço público. Agradecemos muito a companhia de todas e todos nessa análise dos artigos 100 a 103 da Lei 8.112. Até a próxima.